Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada. Formar para transformar. Olá, companheiras, mulheres do cooperativismo solidário brasileiro. Está no ar mais um programa Mulheres Cooperadas, Formar para Transformar. Este é um espaço feito para nós e por nós. Mulheres que constroem um futuro mais justo, solidário e cheio de vida. Eu sou Sandra Nespolo Bergamin, secretária de Mulheres do Sistema Unicafes Brasil, e neste mês de outubro queremos falar sobre um tema fundamental: mulheres e a segurança alimentar e nutricional. Outubro é um mês de consciência e de celebração. No dia 10, nós lembramos o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. No dia 25, o Dia Internacional contra a Exploração das Mulheres. E no dia 15, nós celebramos com orgulho o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Datas que nos convidam à reflexão, a luta e a valorização do trabalho feminino no campo e na cidade. Ao longo de nosso programa, você vai acompanhar 3 blocos muito especiais. Nós vamos discutir a temática do outubro sobre mulheres e segurança alimentar, celebrar as datas de luta e resistência das mulheres, encarar com uma entrevista com o grupo produtivo dos quintais, que vai contar como os quintais produtivos fortalecem a autonomia e o protagonismo das mulheres rurais. Fiquem com a gente, acompanhem o programa e ouçam a experiência dessas mulheres valorosas do Sistema Unicafes Brasil e das entidades parceiras. Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não fogo não. Sempre no meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me pede pelo caminho, mas não
assim, dona de mim. Estamos chegando novamente até vocês com o nosso 5º programa Mulher Cooperada Formar para Transformar. Este é um espaço de diálogo, de troca de experiências, de buscar trazer a importância do trabalho cooperativo, do trabalho de organização das mulheres e da participação das mulheres no cooperativismo solidário. E neste mês de outubro, nós temos muito a comemorar. A primeira questão é que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher Rural, a importância da participação das mulheres, a importância da produção de alimentos. Também neste mês, nós estamos trabalhando as questões do Outubro Rosa, que faz referência quanto à questão da saúde da mulher e a importância do cuidado e do autocuidado. E também neste ano, nós temos 2 pontos importantes, que é comemorado o Ano Internacional das Cooperativas e a década da agricultura familiar. Então, nós, mulheres do cooperativismo solidário, da agricultura familiar, temos que fazer referências a essas datas importantes e quanto à nossa participação. E no nosso programa de hoje, nós estamos trazendo mulheres valorosas, mulheres que contribuem no espaço de construção da geração de renda, do trabalho cooperativo, da representação política e social. E queremos fazer referência neste programa sobre as mulheres e a segurança alimentar e nutricional, já que comemoramos o Dia Internacional da Mulher Rural e nós, mulheres, somos as responsáveis e trabalhamos para a questão da alimentação saudável e a preservação da biodiversidade. Então, nada mais justo neste programa de trazer mulheres valorosas que atuam na representação política, que atuam no processo organizativo do cooperativismo e, principalmente, na preservação e na conservação da biodiversidade, trabalhando o modelo produtivo com sustentabilidade em suas propriedades e na geração e agregação de renda. Então, para iniciar o nosso programa, eu quero chamar aqui a Rosilei Petri. A Rosilei é de Santa Catarina, ela está numa função muito importante aqui no Estado, além de ser uma liderança expressiva aqui no processo de organização, e ela hoje está na presidência do Conceia Santa Catarina, representando a Unicaf Santa Catarina. Rose, seja muito bem-vinda até o nosso meio, e eu gostaria que você trouxesse para essas mulheres da Unicafes Brasil, de todos os estados, de todas as regiões, sobre a importância de nós, enquanto mulheres, enquanto representantes do cooperativismo solidário, estar atuando num conselho, né? Um conselho que traz e faz referência a essa questão da segurança alimentar e nutricional, a alimentação escolar, enfim, todo este mundo da garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso Brasil e do estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Rosilei, ao nosso meio. Ok, boa tarde a todas e todos, né, que todos nos ouvem em casa.
Boa tarde, Sandra, as demais companheiras que também estão presentes nesse programa. Dizer que é uma alegria imensa, uma satisfação imensa estar aqui hoje nesse programa tão importante, né? Na atuação das mulheres no cooperativismo do Brasil. Isso é muito importante. A nossa presidente Sandra, né, de Santa Catarina, também da Unicafes. E como a Sandra falou, atualmente eu estou, né, coordenando aí o Conselho de Santa Catarina, e realmente é um espaço de poder político, né, de organização da sociedade civil, que nós mulheres temos que ocupar para defender também a segurança alimentar, a agricultura familiar, o cooperativismo, né, as políticas públicas que elas são tão importantes, porque se a gente não tiver nesse controle social, as coisas muitas vezes vão para um caminho que não é bom para nós. Então, por essa razão, nós precisamos ocupar esses espaços. Então, eu recomendo a todas as mulheres cooperadas da agricultura familiar do Brasil que participem lá nos seus municípios, nos seus conselhos municipais, estaduais, porque é isso que vai nos dar representatividade que nós vamos ter, né? E também falando das mulheres, né? Não tem como a gente separar quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, porque são as mulheres que praticamente constroem isso, né? A começar o exemplo dentro da nossa casa, né? E dentro da produção também. Então, não dá para separar a segurança alimentar das mulheres rurais, porque elas são as grandes protagonistas desse tema. E é por isso que a gente tem que representar elas e muito bem, né? E também, os alimentos, eles também não chegam somente para as mulheres rurais, na agricultura familiar. Isso vai para todas as mesas de todos os consumidores, né? E cada vez mais estamos falando em segurança alimentar, em ter alimento adequado e em quantidade suficiente para combater a fome nesse país. E para isso também temos muitas políticas públicas que estão acontecendo, programas de governo, programas de cooperativas, né? E todas essas nós temos que fazer um acompanhamento, né? E garantir a segurança alimentar, ela passa justamente pelo protagonismo feminino das mulheres. Um exemplo são os quintais produtivos, né? Que teremos aí logo mais também, né? Mais mulheres falando sobre esse tema. Esses quintais produtivos que são tão importantes para a segurança alimentar. É um programa muito importante para que tenha cada vez mais autonomia na produção desses alimentos. E com isso, toda a sociedade ganha. Nós precisamos cada vez mais trabalhar o acesso de toda a população, seja vulnerável, seja todos os consumidores, de uma comida de verdade. Nós temos que cada vez mais combater os ultraprocessados, nós temos que chegar a fazer com que esses alimentos que promovem a segurança alimentar e nutricional e com sustentabilidade cheguem a todos, e em quantidade suficiente de forma adequada, né? E quem faz isso muito bem na produção são as mulheres. Pode falar, Sandra. E lembrando, né, que dia 16 agora de outubro nós comemoramos o Dia da Alimentação, né? Dia Mundial Isso, da Alimentação. Dia Mundial. Então, trabalhar essa temática do alimentar-se para a vida, ele é fundamental, né? Porque a saúde nossa, ela entra pela boca. E aí, nós precisamos, sim, desenvolver modelos sustentáveis de produção. E o modelo tecnológico do trabalho da agroecologia de produtos orgânicos e agroecológicos, ele é fundamental e importante para a gente poder ter um modelo produtivo sustentável, mas também trabalhar a justiça climática, que é outro elemento importante que nós precisamos ter como referência no trabalho de organização. E se nós olhar o papel, né, que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional tem, ele tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele traz esta referência do alimentar-se com saúde, né? E ele traz essa referência do diálogo também da segurança alimentar e nutricional, dos bancos de alimentos, né, dos espaços da alimentação das pessoas em situação de rua.
da alimentação escolar, da importância de ter um alimento saudável nas escolas, para as crianças, né, e na sociedade como um todo. Então, o papel do Conselho da Alimentação Escolar, ele é fundamental, né? O Conselho tem um papel fundamental e importante. E aí eu gostaria que tu falasse um pouco da composição do Conselho e o que representa esse espaço de diálogo da sociedade civil com o poder público. Sim, é muito importante nessa questão que você fala, né, da questão climática, né, nós, enquanto Conselho, combatemos muito, trabalhamos muito, temos muitas pautas em cima disso, elaboramos manifestos, nos posicionamos, né, atuamos, falando também do Dia Mundial da Alimentação, né, nós fizemos um evento aqui em Florianópolis, na semana passada, onde trabalhamos as questões das cozinhas solidárias, que as cozinhas solidárias é uma outra política, né, que está vindo com tudo e que fornece alimentos, né, de forma solidária para quem mais precisa e de forma saudável. E além disso, as cozinhas solidárias, elas são também uma forma de ligar com a produção, Sandra. Bom, o PAA, por exemplo, que é uma política pública, né, de doação simultânea, da compra direta da agricultura familiar, da doação. E essas cozinhas solidárias também podem ser um canal de distribuição, de recepção e de distribuição de seus alimentos. Então, trabalha a agricultura familiar, trabalha as políticas públicas, trabalha também a segurança alimentar. E o Conselho, Sandra, a composição, ela é muito importante porque nós somos 2/3 da sociedade civil e são várias entidades que compõem o Conselho, de vários segmentos. Isso traz uma riqueza de debate muito grande e uma forma de atuação também muito pertinente, porque temos vários setores, várias áreas, e cada um pode contribuir dentro da sua área, fazer, né, as questões, atuar, trazer as demandas de cada segmento que a sociedade civil organizada precisa estar atuando, né? Então, o Conselho, ele realmente tem um papel muito importante. E é por isso que a sociedade civil organizada precisa estar cada vez mais ocupando esses espaços, né? Para a gente poder fazer esse controle social e fazer com que as políticas públicas elas cheguem realmente a quem mais precisa. É isso aí. Fique conosco aqui, Rose. Agradecemos a tua presença no nosso programa e fazendo este link, né, entre a representação política desse espaço dos conselhos, que é um espaço fundamental, nós estarmos participando nesses espaços de decisão dos conselhos também, e fazer o link com o meio rural, com as cooperativas, com a organização das mulheres. Eu quero trazer aqui 2 companheiras valorosas, que elas fazem parte de cooperativas importantes, né? Elas vêm lá do Rio Grande do Sul, trazendo a sua experiência, e traz essa parte da comercialização com a inclusão social e uma história de superação para fazer o processo dar certo, né? Então, essas mulheres que estão aqui, elas foram incluídas, né? O grupo delas foram incluídas no programa dos quintais produtivos, então elas estão participando de uma política pública conquistada através da luta, que é a política pública dos quintais produtivos, e elas trazem um pouco da sua experiência. Então, eu queria agora que a Neuza da Rosa Sparenberg, que ela participa da Comafit, e ela é feirante lá do Rio Grande do Sul, trouxesse um pouco a sua experiência, nos falasse um pouco sobre a sua experiência enquanto agricultora familiar, enquanto produtora de alimentos, enquanto feirante e participante da Comafit, que é uma cooperativa ali do Rio Grande do Sul, né? Como é que você se sente nessa atuação na agricultura, com o pé lá na agricultura, na roça, produzindo alimento saudável, na feira, que é um espaço de comercialização direta, e na cooperativa? Seja bem-vinda, Neuza. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, passando a minha experiência, né, para todos. É uma grande honra poder passar o que a gente faz aqui, trabalha na roça,
né, produz o nosso alimento, e então fomos contemplados também pela Unicafes como uma despolpadeira. A Comafit está em andamento uma agroindústria para não ter percas de alimentos, né? Nós vamos processar a banana, o açaí Jussara, que é uma fruta nativa aqui da nossa região, né? E também para levar os nossos alimentos eu sou feirante no Hospital Cristo Redentor da Grande Porto Alegre e no GHC, né? O Grupo Conceição. É uma satisfação, né, levar o nosso alimento até o consumidor, né, a gente pode falar do nosso alimento, que é um alimento puro, saudável, né, que todos pudessem ter a oportunidade de ter, né, e a nossa cooperativa, como a FIT, também faz a doação, né, nas cozinhas solidárias que temos em Porto Alegre, Guaíba, né, nessa região metropolitana de Porto Alegre, e eu também faço parte eu sou tesoureira, né, da Comafit, eu faço de tudo um pouco, né, eu produzo alimento, eu levo para vender, e levo os alimentos dos outros agricultores, né, a gente coopera, né, com os outros agricultores, então levo não só o meu produto, né, eu levo dos outros produtores rurais daqui, da agricultura familiar, que nós somos a cooperativa de 323 sócios, entre mulheres, jovens e homens, né. Qual é a importância, Neuza, de você estar na produção e na comercialização também, e nesse espaço de decisão, né? Você, sendo secretária de Finanças, você ajuda a decidir os rumos da cooperativa. Então, qual que é a importância para ti, né? Qual o significado para ti e para as demais mulheres que estão hoje na Comafit, poder participar e poder ajudar a decidir? Olha, a importância, eu consigo uma renda para a família, né? Isso aí é uma grande oportunidade para nós mulheres, né? Que todas pudessem participar da cooperativa, vir fazer, né? Acontecer. Isso aí é uma experiência e tanto para mim, mulher, né? Que eu posso ajudar na contribuição da renda familiar na minha casa. E todas as mulheres que puderem ter a oportunidade de participar, que venham para a cooperativa, que venham para os grupos de cozinhas, de tudo, assim, ó, é uma grande valorização para a mulher, né, poder estar contribuindo, né, na cooperativa em todos os aspectos. Que maravilha! E nós temos também aqui no meio de nós a Maria Inês Gonçalves Flores. Ela faz parte da Tita, que é uma cooperativa de mulheres, e Juntas pela Culinária. Maria Inês, ela tem uma experiência importante de trabalho, tem uma propriedade agroecológica, né, Maria Inês? E eu gostaria que tu falasse um pouco da tua experiência, e mais do que a tua experiência, de todo o trabalho que tu faz, que eu gostaria que você falasse sobre isso, que tem uma importância relevante para nós, a importância de você poder ver sua filha, Dani Flores, seguindo o mesmo do exemplo da liderança sua, de estar contribuindo e atuando no movimento do cooperativismo solidário, enquanto jovem, enquanto mulher, né, de estar trilhando esses caminhos, de estar vestindo a camisa da agroecologia, da produção de alimentos, do cooperativismo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso meio. Eu sou muito agradecida, né, por essa oportunidade, porque mais um grupo que a gente participa, né, conhecendo vocês hoje, já estou gostando de estar no meio de vocês,
Eu quero aqui abraçar as mulheres, né? Deixar um abraço para as mulheres que já não podem mais trabalhar, né? Que já contribuíram tanto, para as mulheres que estão num serviço que não podem, às vezes, trabalhar com a terra, mas elas estão lá na outra ponta, que é um trabalho também importante, né? Nós, agricultoras, nós, famílias de agricultores, a gente sabe que o nosso alimento sai aqui da zona rural, né? E depois ele vai para vários lugares, várias mesas por aí, né? Vai, assim, enaltecer, porque a gente produz o alimento aqui na minha casa, a gente é da agroecologia, associados também à rede Ecovida. Daí a gente é acompanhado, né? A gente tem a assessoria do Centro Ecológico, do Litoral Norte. Nós já vemos, nossa, assim, a gente já descobriu a vocação da nossa propriedade faz tempo. A gente descobriu assim, nossa vocação é trabalhar com fruta. Então, nós não, esse negócio de gado, sabe, outras coisas, a gente largou. Vamos focar em fruta, né? E hoje a gente vende a banana para a cooperativa Comafit, essa que a Neuza falou, né? A Daniela, ela fez um estágio do ensino médio na Comafit, né? E despertou muito mais nela o cooperativismo, isso eu também quero deixar aqui registrado, né? Que a Comafit chegou na Dani muito forte a parte do cooperativismo, depois do estágio que ela fez. Ela saiu da Comafit, mas a Comafit não saiu dela, né? Nós aqui produzimos banana. Essa tarde eu estava tirando broto de pitaia, né? Porque a gente tem uma pequena plantação de pitaia. Tem citros, a gente trabalha com agrofloresta daí, né? Lá no Bananal tem abacate, palmeira jussara. A gente tem a época de colheita da jussara, que é no inverno. A gente pede ajuda. Daí vem um moço aqui ajudar a colher. Ele vem com EPI, né? Porque a palmeira exige isso, que a gente também tome providências quanto à segurança. E o moço vem, a gente reparte a colheita com ele, porque daí rende a colheita, né? Tendo alguém para colher junto na família da gente. E o açaí a gente colhe no inverno, numa época fria, úmida. Então também é delicado assim, né? Que bom que a gente tem essa parceria com esse moço, que ele colhe em vários sítios. A gente tem que agendar o dia dele, que ele vem colher aqui, já no outro dia vai para outro, depois volta tudo de novo, né? E o açaí a gente colhe assim, em 2 meses colhe tudo que tem para colher, né? Aquelas palmeiras que são mais altas a gente deixa, mas o açaí vai para a agroindústria, né? Aqui de perto. Tem 2 agroindústrias. E daí essa agroindústria, depois quando a gente quer, a gente pega ele já com rótulo. Daí eu posso levar para qualquer lugar. Porque ele foi feito, né, da maneira certa. Ali a Roselei sabe mais, né? Sobre agroindústria, o negócio tem que ser certinho. Daí, esse grupo que eu participo, de Unidas pela Culinária da Cotita, é um grupo de mulheres que faz, assim, refeições por aí. Se nos chamarem para fazer um café, a gente vai. Daí lá tem suco de palmeira jussara, suco de butiá. A gente leva os sucos da região da gente. Às vezes leva amora, siriguela, o que está produzindo por aqui. Maracujá. E os quitute, né, dos cafés que a gente leva, são feitos por um grupo de mulheres. Cada mulher faz na sua casa alguns quitute, que tem no nosso grupo tem uma que cuida disso aí, né, do cardápio. Ela cuida das compras, dos contatos com quem quer comprar nosso serviço, que é a Liana. Daí é agendado o dia do café e ela já pergunta: Inês, tu pode fazer um bolo de jussara? Tu pode fazer um bolo de abacaxi? Daí a outra lá faz outra coisa, sabe? Faz pão de moranga, né, Neuza? Outra faz pão de farinha de milho, rosca de alemoa. E olha, é muito legal o nosso trabalho. Só que esse grupo da Unidas é dentro da outra cooperativa, que é a cooperativa Cotita. Uma cooperativa bem jovem, de turismo rural, que nasceu da necessidade que a Comafit percebeu. Tinha gente ligando para a Comafit querendo visitar agricultores. Da onde vem meu alimento? Principalmente pessoas da cidade, né? Porto Alegre, que é a grande Porto Alegre, municípios vizinhos ali. Eu quero conhecer esses agricultores.
será que eles têm agrofloresta mesmo? E assim foi, né? Daí a cooperativa Comafit, ela tem sempre assim, um quadro de jovens trabalhando dentro. E jovens, né? Não tem noite, não tem chuva, eles estão sempre com muita coragem. Daí eles se pensaram, vamos criar outra cooperativa de turismo? E daí foi votado o nome. Qual nome vai ser? Votamos lá no logo também, né? Que desenho vai ser para representar? Umas 2 semanas. Mas saiu o nome Cotita, tem um logo, tá no Instagram, quem quiser procurar. E a Cotita foi entrando mais famílias na Cotita. Porque daí eles perceberam, eu tenho um espaço legal para acampamento. Eu tenho trilha na minha propriedade. Eu tenho cabana, sabe? E começou assim, a Cotita tem 2 anos só, tem vários sócios, ainda tem muito espaço de expansão, né? Assim, que pode mais gente se associando, entrar, fazer parte. Tem épocas mais difíceis das pessoas nas reuniões. Época de colheita, sabe? Aquela época ali que dá as safra. Nossa, não precisa nem marcar reunião. Porque as pessoas trabalham o dia inteiro, estão cansadas à noite, como é que vão para a reunião? Sabe? A gente tem uma dificuldade, assim, de fazer as reuniões da Cotita. Eu estou como sócia, mas tem a coordenadora, né? Tem o grupo, sim, que é o grupo administrativo. A gente teve a parte o período ali que tinha uma mensalidade, porque a gente tem as despesas, né? Aqueles que contratam o nosso café, eles pagam as despesas de trânsito, né, para o carro, para a pessoa que vai, e pagam também os pães. A gente já sai de casa sabendo que o nosso pão é R$18, que o nosso bolo é 25, sabe? A pessoa, quando compra, já encomenda sabendo do preço. Eu acho assim tão transparente. Quem tem nos chamado mais para levar café nesse ano agora? A URGS, que umas professoras, até que a Daniela teve aula na Comafit com essa professora, a professora Kátia. A Comafit organizou um grupo de jovens para fazer um curso de agroecologia lá, né, de cooperativismo. E cada aula a professora vinha da URGS e saía com os alunos para ir numa propriedade. Daí dava aula naquela propriedade durante o dia. E teve um dia que a professora também veio aqui em casa, a professora Kátia. Faltou luz nesse dia. A professora trouxe aula no computador, legal. E a CE veio e foi fazer um trabalho ali, cortaram a luz. A professora não se apertou. Colocou os alunos na rua, fez uma roda de conversa, um balaio, foi à mesa, né? E foi muito legal. A gente tem até foto desse dia. E daí aquela professora, ela começou também a divulgar as propriedades lá no trabalho dela. E outras professoras estão nos chamando para levar café. Daí eles têm alguma reunião, algum curso, né? Esses dias teve um congresso na URGS de políticas públicas do governo federal. Daí, nesse dia desse congresso, que durou 2, 3 dias, a Cotita foi chamada para levar café. Daí era um café de manhã e um café à tarde. Daí a professora fala, de manhã um café mais simples, né? Frutas. Daí lá vai nós. Laranja, ameixa, bergamota, o que tem. E de tarde, um café mais reforçado. Daí sim. Daí ela pede assim, um café que não tenha coisa de mercado. Então, nós não passamos no mercado antes para pegar mais queijo, mais chimia. Não. Já tem as mulheres aqui que são convidadas. Você faz uma geleia de amora? Faço. A outra diz lá, eu fiz uma caponata de umbigo de bananeira. Que dia vocês querem? Sabe? É assim que funciona. Que maravilha! Essa experiência que você nos traz e nos relata, né, que as duas nos trazem aqui, tanto a Neuza quanto a Maria Inês, ela é uma experiência fantástica de solidariedade, de economia solidária que nós desenvolvemos entre nós enquanto mulheres agricultoras, porque se constrói uma rede, essa rede
que traz esse referencial da produção do alimento, do cuidado da produção, para a parte da comercialização. Isso é muito importante, né? E vocês percebem que nós estamos atuando na área da representação política nos conselhos, que é o que a Rose nos traz aqui, mas estamos com o pé na produção do alimento e na comercialização através da cooperação, da cooperativa, da organização, do grupo produtivo, né, do grupo de organização, da coordenação dos trabalhos, né, porque é a parte que a Maria Inês traz aqui, as mulheres se auto-organizaram, estão trabalhando de forma cooperativa, coletiva, estão acessando os mercados através de um nicho que é a parte dos cafés, que é um café diferenciado com os produtos do que as mulheres têm na sua propriedade e que estão trabalhando todo esse referencial do turismo rural, que muitas vezes nós não aproveitamos muito e nós temos um potencial enorme. Então, este processo de organização, ele é fundamental, de nós poder estarmos organizadas em rede. Por isso que nós falamos no referencial de que as nossas cooperativas precisam ter a Secretaria de Mulheres organizadas na cooperativa. Precisamos ter o coletivo de mulheres organizadas em nossas cooperativas, porque é através deste espaço que juntas nós vamos construindo alternativas. Vamos contribuindo no trabalho de organização, vamos trazendo as nossas dificuldades e vamos buscando potencializar a ação para frente, para a organização. Por isso é fundamental e é importante nós estarmos nesse espaço. E quando nós alteramos os nossos estatutos, que nós trazemos esse referencial da composição das direções serem compostas de forma paritária, terem a juventude participando desses passos dos conselhos diretores, é para a gente poder potencializar todo esse trabalho, para a gente poder trazer este referencial de todos e de todas, porque ele é fundamental, ele é importante no trabalho de organização. Eu queria muito agradecer vocês, meninas, por estarem compartilhando as suas experiências, as suas vivências, o trabalho organizativo de vocês. Com certeza, o que vocês trouxeram de referencial para esse nosso programa, ele é importante, serve como referência para as demais mulheres dos outros estados. Muito obrigado pela presença de vocês, muito agradecida por vocês estarem aqui e, com certeza, através da nossa organização, da nossa luta, da nossa participação, é que nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais equitativa. Um forte abraço a todas vocês, muito obrigado, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Nós é que agradecemos, Muito obrigada. Muito legal, muito obrigada. E que experiências maravilhosas, né? Isso aquece o nosso coração, essas experiências, né? E só para acrescentar rapidinho, Sandra, essa experiência que a Maria trouxe, nós no Conselho já discutimos isso. A gente discutiu isso. Por que não os cafés de todas as repartições públicas não virem da agricultura familiar? Por que não, né? Então, é algo assim que já está acendendo uma luzinha e que daqui a pouco é uma grande oportunidade que surge aí para as mulheres, né? Muito legal isso. Experiência muito bacana. Maravilha. Um abraço, meninas. Tudo de bom. Abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente, igual ao quente do miolo do vulcão.
Quer ver o bom é o aguado quando leva açúcar, é ter a cuca açucarada num beijo roubado. É o pecado confessado ao mestre sereno, levar sereno num terreiro bem luarado. É o pinicado do chuvisco no chão pinicando, ficar bestando com o inverno bem arrelampado. É o recado da cabocla num beijo mandando, tá namorando a cabocla do recado. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. Quer ver desejo, é o desejo tando desejando, a lua olhando esse amor na brecha do telhado. É o rodeado do peru piruando a perua, é canarinha, galeguinha cantando canário, Zé do Rosário bolerando com Dona Isabel, Dona Isabel bolerando com Zé do Rosário. Imaginário de paixão voraz e proibida, escapulida, proibida pro imaginário. Quer ver cenário, é o vermelho da auroridade, é a claridade amarelada do amanhecer. É ver correr um aguaceiro pelo rio abaixo, é ver um cacho de banana amadurecer, anoitecer vendo o gelo do branco da lua e a pele nua com a lua resplandecer. É ver nascer um desejo com a invernia, é a harmonia que o inverno faz nascer. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. É um nodado por São Pedro e arrochado por São Cosme e Damião. É uma paixão, é tentação, é um repente igual ao quente do miolo do vulcão. Olá, eu sou Fabiana Barros, presidente da Unicafes aqui no Mato Grosso. Faço parte da Secretaria de Mulheres da Unicafes Nacional. E hoje nós estamos aqui para entrevistar a companheira Miguelina de Oliveira Campos. Oi, eu sou Miguelina de Oliveira Campos. Eu sou agricultora, sou presidente da Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da comunidade São Manuel do Pari, no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso. Ela que representa as mulheres que estão no coração do cerrado, que transformam os seus quintais em espaços de diversidade, de alimento e de autonomia. Miguelina, conta para nós um pouquinho como é o trabalho das mulheres lá na sua comunidade e qual o papel dos quintais produtivos nesse cotidiano das mulheres. Então, o trabalho nosso lá é muito bom. Posso falar que muito bom, porque é o nosso trabalho, né? É a nossa luta do dia a dia. Cuidar dos quintais é um prazer para nós. Nós já nascemos, a mulher já nasceu com esse dom, com esse dom de cuidado, né, das coisas, principalmente assim, ver uma árvore lá que está precisando cuidar dela, colher uma fruta, a gente está lá. E cada mulher que tem seus cuidados, com certeza é porque está cuidando da melhor forma possível. E os quintais, para nós, é a nossa vida. Porque se a gente está lá, a gente está ali com carinho, cuidando dele. Quais são as principais plantas e saberes tradicionais que vocês têm nos quintais produtivos? São muitas plantas. Assim, fica até difícil de enumerar, né? Mas são muitas plantas. Mas eu posso citar algumas delas que a gente
é bem básico mesmo lá, é como as plantas frutíferas, como o próprio a acerola, a manga, a laranja e a goiaba e muitos outros que tem lá que na hora até a gente não lembra, né? Mas é muitas plantas que tem e os saberes tradicional de lá, eu acho que a gente já traz esse assim, já acompanha a gente há muito tempo, principalmente assim, quando você vai cuidar, você tem que ter o cuidado, por exemplo, o mamão, não se tem o mamão, mas o mamão é uma das fruteiras que tem, que a gente faz um trabalho ali, que é uma tradição já mesmo fazer o furundu, que é um doce próprio lá da comunidade. Eu não posso deixar de lembrar, né? Porque esse é um doce específico que a gente tem muito carinho de lembrar dele. Como que as políticas públicas e as organizações sociais podem apoiar ainda mais as mulheres rurais? Então, eu acho que de muita forma, né? Principalmente, assim, as políticas públicas hoje vêm apoiando no sentido, assim, nos programas, né, com o PAA, o PENAI, mas eu acho que pode apoiar mais ainda, principalmente, assim, na assistência técnica, que pode estar nos ajudando, financeiramente também, porque para a gente investir nesses projetos, assim, precisa que tenha recurso. Investimento, porque se não tiver investimento, sabe como que é agora, né? São bem diferentes, porque a seca vem, assim, judiando das plantações, são vários fatores que vêm, assim, prejudicando também, se não tiver. Muito bom ouvir você falar um pouco, Miguelina, sobre a realidade da comunidade de vocês, o trabalho das mulheres. E diz para nós, que mudanças você percebeu na vida dessas mulheres a partir dessa participação e do desenvolvimento do programa Quintais Produtivos na comunidade de vocês? Eu percebi uma alegria no rosto de cada uma, porque, assim, com o conhecimento que cada um obteve e o investimento, eu vi, assim, que cada um estampou a alegria no rosto, de sentir mais empoderada, de sentir que, com certeza, com esse investimento, ia ter também uma rendinha, porque ter renda é autonomia também para as mulheres. E, assim, eu mesmo sou uma delas, que hoje eu falo com bastante orgulho desse quintal produtivo, porque a gente abraçou com muito carinho esse as quintais. A criação dos quintais produtivos, a gente abraçou com todas as forças. Muito obrigada, Miguelina, pela sua participação e por representar tão bem as mulheres que cuidam do cerrado, da terra e da vida com tanta coragem e sabedoria. Um grande abraço. Hoje eu acordei e o céu tá só fumaça. Eu tô no pulmão do mundo e não consigo respirar. O norte é forte, mas até quando? É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira. Da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira. Da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. Onde é mais longe de chegar, mais difícil de olhar, quase impossível de lembrar. Onde tem peixe com farinha, tem açaí e tacacá, aí é mais fácil de lembrar. E se eu falar do ribeirinho e do povo indígena, sobra alguém pra escutar. Já não tem mais cachoeira, o fogo alastrou a mata, sobra alguém pra escutar. É que meu santo é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do
sonho, lá do Rio Madeira. É que o samba é forte, eu nasci no norte, eu venho da beira do mapa, da beira do sonho, lá do Rio Madeira. Onde é mais longe de chegar, é mais difícil de olhar, quase impossível de lembrar. Onde tem peixe com farinha, tem açaí e tacacá, aí é mais fácil de lembrar. E se eu falar do ribeirinho e do povo indígena, sobra alguém pra escutar. Já não tem mais cachoeira, o fogo alastrou a mata, sobra alguém pra escutar. A secretária de Mulheres da Unicafes Brasil, Sandra Nespolo Bergamin, participou de cerimônia em Brasília que marcou um avanço histórico para a agricultura familiar brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que transforma o PRONAF e o Plano Safra da Agricultura Familiar em políticas de Estado e aumentou o valor do PENAI. Com a sanção, os dois programas deixam de ser regulamentados apenas por decretos presidenciais e passam a ter força de lei. Isso significa que qualquer alteração ou tentativa de extinção dependerá do Congresso Nacional, protegendo os avanços conquistados ao longo dos anos. A Unicafes Brasil foi contemplada para organizar um painel oficial no Pavilhão do Brasil durante a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano. A atividade destacará o papel estratégico das cooperativas da agricultura familiar na agenda climática global. A Unicafes Brasil integrou a missão de cooperação internacional em agroecologia na Índia, que teve como objetivo conhecer e trocar experiências sobre boas práticas agroecológicas aplicadas em comunidades rurais, com foco em modelos de produção sustentável, manejo integrado de recursos naturais e fortalecimento da agricultura familiar. O presidente da Associação Unicafes Brasil, Aparecido de Souza, participou da cerimônia de abertura do Pavilhão do Brasil na Feira Anuga, em Colônia, na Alemanha, o maior evento mundial do setor de alimentos e bebidas. Pela primeira vez, o estande do Brasil, organizado pela Apex Brasil, contou com um espaço dedicado à agricultura familiar, destacando a diversidade e a qualidade dos produtos das cooperativas brasileiras. Eu sou a Samantha Sparrenberger, sou nutricionista, sou mestre em desenvolvimento rural pela URGS, sou especialista em saúde pública e em comportamento alimentar, sou conselheira do Conselho do Rio Grande do Sul e também sou funcionária pública municipal. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a relação da alimentação com o câncer, né? A gente tem diversos estudos científicos, né, que mostram que a alimentação tanto pode prevenir, né, o aparecimento de diversos tipos de câncer, como também pode aumentar o risco do aparecimento de câncer. Então, para a gente, né, prevenir o câncer, vários tipos de câncer, dentre eles o câncer de mama, né? A gente precisa cuidar muito da nossa alimentação. O que está chegando no nosso prato? De onde que está vindo esse alimento, né? E para isso, né, a gente tem que pensar um pouquinho no trajeto que esse alimento faz, né? Até chegar na nossa mesa, tá? A gente deve priorizar alimentos in natura e minimamente processados, para a gente estar prevenindo o câncer, né? Alimentos que vêm da terra, alimentos que a gente sabe como foram produzidos, né? A gente sabe que aquilo ali é um alimento, a gente reconhece como comida, né? E o nosso guia alimentar para a população brasileira traz essa recomendação, que é a recomendação de ouro. Ter como base da nossa alimentação alimentos in natura e ou minimamente processados, né? Alimentos que a gente colhe, né, que a gente tira das plantas, né, da terra, alimentos que de verdade, né, alimentação de verdade. Então, diversos estudos mostram que produtos ultraprocessados, tá, eles estão diretamente ligados ao aparecimento de câncer. Então, são esses produtos fabricados pela indústria, né,
São produtos que contêm um número grande, muitas vezes, de ingredientes no seu rótulo. São ricos em gordura, em açúcar, em corantes, em aditivos, né? E para aumentar a sua vida de prateleira, né? São produtos praticamente prontos, né, para o consumo. Então, na rotina que as pessoas estão, né, uma vida muito corrida, muito agitada, a indústria vem e oferece uma praticidade, né? Mas como troca a nossa saúde, né, o nosso tempo de vida. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que parar e refletir, né? Aquele alimento que está ali pronto, né, aquele refrigerante pronto para o consumo, né, aquele biscoito, aquela bolacha recheada, aquele salgadinho que é só abrir o pacote, né, que muitas vezes nos traz facilidade, na verdade não é isso, né, ela está trazendo muitas doenças, e uma delas são os vários tipos de câncer que estão relacionados a esses alimentos, que são produtos, a gente não pode chamar de alimentos, são produtos ultraprocessados, porque a gente nem reconhece isso mais como alimento, são tantos aditivos que eles colocam ali, que aquele salgadinho de milho, a gente já não reconhece mais o milho ali dentro, né? Foi adicionado tanta coisa junto com o milho para formar aquele salgadinho embalado naquele pacote que a gente já não reconhece mais. Nosso corpo não reconhece mais como comida, né? Então, isso a gente tem que evitar, né? Evitar esses produtos ultraprocessados, tá? E esses produtos ultraprocessados também, além de todos esses componentes que eu falei, eles também têm uma carga junto, que é a carga de agrotóxico, né? A gente já tem pesquisas até do IDEC, né, que mostra que produtos ultraprocessados, por exemplo, biscoito, água e sal, tem agrotóxico, tá? E a gente já tem várias pesquisas mostrando que o agrotóxico está diretamente relacionado ao aparecimento de câncer. Para a gente prevenir, né, câncer, diversos tipos de câncer e outras doenças, a gente tem que fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados, né, frutas, verduras, arroz, feijão, leite, ovos, a base da nossa alimentação. Isso tem que ser a base, tem que ser a rotina do dia a dia, né? Alimentos que estão ali, que vem da terra, né? E aí a gente tem a agricultura familiar produzindo esses alimentos de verdade. A agricultura familiar do Brasil que produz alimentos de verdade. Quando a gente procura consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar, a gente tem uma certeza que a gente está caminhando no sentido para a gente ter mais saúde, né? E ainda, tá? De preferência que a gente consuma alimentos orgânicos e ou agroecológicos, tá? Que não tenham agrotóxico, tá? Então, o ideal, né, seria que a gente consumisse alimentos com menor quantidade de agrotóxico possível, ou até zero, né? Alimentos orgânicos, que isso vai nos ajudar a prevenir diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, tá? Então, a alimentação, ela é crucial, né, para a gente prevenir diversos tipos de câncer. E falo isso com embasamento científico, a gente tem diversas pesquisas mostrando o quanto uma alimentação com frutas, com verduras, com alimentos naturais são protetoras, sim, para a prevenção, né, de diversos tipos de doença, incluindo diversos tipos de câncer. Então, a gente tem que usar a ciência a nosso favor, né? A ciência tá aí para nos mostrar como a gente ter mais qualidade de vida, como a gente pode ter mais saúde, né? E não só na prevenção, né? Mas também, se caso a pessoa tenha algum câncer no tratamento, né? É importantíssimo esse cuidado com a alimentação, de onde que está vindo esse alimento, né? Então, assim, as nossas escolhas alimentares do dia a dia, elas vão influenciar diretamente na nossa saúde. Então, por isso que é importante a gente pensar muito, ter muita consciência de onde que está vindo os alimentos e, sempre que possível, priorizar alimentos orgânicos ou agroecológicos,
sempre, né, tá consumindo alimentos produzidos pela agricultura familiar. Se puder ter uma horta em casa, né, uma horta orgânica no quintal de casa, isso faz também uma grande diferença na saúde. E ali, colher uma alface, né, que foi plantada com as próprias mãos, né, com a mão na terra, esse contato com a natureza, esse contato com a terra também é excelente para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, para a nossa saúde mental, né, espiritual também. Então fazer essa conexão com a terra, conexão com quem produz, né, seja você do campo ou da cidade, essa conexão ela tem que ser feita. E essa conexão com a agricultura familiar, com os alimentos de verdade, alimentos produzidos com cuidado, com responsabilidade, com a saúde das pessoas e com o meio ambiente, faz total diferença para a nossa saúde. Então, o meu recado aqui hoje como nutricionista é: vamos priorizar alimentos de verdade. Vamos comer alimentos que vêm da terra, né? Vamos evitar produtos ultraprocessados. Vamos desembalar menos, tá? Vamos consumir mais alimentos descascados, né? Ou com casca também, que são ricos em fibras, em nutrientes, tá? Mas que a gente consuma alimentos naturais. Então é isso. Agradeço à Secretaria de Mulheres da Unicafes pelo convite. Tchau, tchau. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pega. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colachos. Digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E pra cima de mim, pra cima de Moaja, né, mané?
chegamos ao final de mais um programa Mulher Cooperada, Formar para Transformar. Neste programa, neste mês de outubro, tivemos o relato de histórias de mulheres que trouxeram o referencial e a importância sobre a política pública da alimentação e todo o trabalho de participação nos conselhos e nos espaços de construção da política pública e do trabalho organizacional da alimentação saudável e da preservação ambiental e da sustentabilidade. Também trouxemos histórias de muitas mulheres que nos mostraram o quão é importante a política pública dos quintais produtivos e o que isso significa para o espaço do cultivo, para suas vidas, para sua autonomia na produção e na comercialização dos alimentos. Também fizemos menção nesse programa sobre o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Celebramos todas as que semeiam, colhem e compartilham saberes e alimentos, mantendo viva a esperança e a força feminina no campo. Viva as mulheres rurais, viva os quintais produtivos, viva a luta e a participação social das mulheres nos espaços de decisão e construção coletiva do cooperativismo solidário. Um forte abraço a todas. Mulher Cooperada, onde o conhecimento floresce e resulta em oportunidades. Juntas aprendemos, crescemos e transformamos o mundo ao nosso redor. Da capacitação à ação, da força à realização. Cooperar é o caminho para prosperar. Programa Mulher Cooperada, formar para transformar.